Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal de curiosidades, histórias da Bíblia Sagrada e do cristianismo. Aqui você vai aprender mais sobre a origem e o significado dos textos sagrados, os fatos e personagens que marcaram a história do povo de Deus e as lições que podemos tirar para a nossa vida hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Então vamos para o vídeo de hoje. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e conta a história da criação do mundo e do povo de Deus. Ele se divide em duas partes principais, a história das origens, capítulos 1 a 11, e a história dos patriarcas, capítulos 12 a 50. A história das origens narra como Deus criou o céu e a terra, os animais e os seres humanos à sua imagem e semelhança. Também conta como o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, e como Deus julgou a humanidade com o dilúvio e a confusão das línguas na Torre de Babel. A história dos patriarcas narra como Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação que seria abençoada por ele e que abençoaria todas as famílias da terra. Também conta as histórias de Isaque, Jacó e José, os descendentes de Abraão que enfrentaram muitas provações, mas que confiaram na promessa de Deus. O livro de Gênesis é uma introdução aos outros livros da Bíblia e mostra como Deus é fiel ao seu plano de salvação para toda a humanidade. A Bíblia não diz claramente quem escreveu o livro de Gênesis. O autor não se identificou no livro. A tradição diz que Moisés foi o autor de Gênesis, mas outras pessoas acreditam que foi escrito por várias pessoas diferentes. Independentemente de quem tenha escrito, o verdadeiro autor do livro de Gênesis é Deus. A data de sua autoria é provavelmente entre 1440 e 1400 a.C., entre o tempo quando Moisés trouxe os primeiros para fora do Egito e sua morte. O conteúdo do livro indica claramente que ele foi escrito no início da história do povo de Israel. De acordo com a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias literais de 24 horas e descansou no 7º dia. A Bíblia não especifica como era o mundo antes da criação descrita em Gênesis 1 a 2. Ela apenas diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas não revela quando foi esse princípio nem quanto tempo levou a criação do universo. A Bíblia também afirma que o Verbo Divino, que se tornou Jesus, estava com Deus e que Deus fez tudo através dele. No entanto, o relato de Gênesis começa com a terra sem forma e vazia, coberta de trevas e água caótica, e o Espírito de Deus se movendo sobre ela. Então Deus disse: haja luz e iniciou a sua obra criadora em 6 dias literais. O relato da criação é encontrado em Gênesis 1 a 2 e mostra como Deus formou cada elemento do universo e deu vida a toda criatura com suas palavras. No primeiro dia, Deus disse: haja luz e houve luz. No segundo dia, Deus separou as águas acima do firmamento das águas abaixo. No terceiro dia, Deus fez a terra seca aparecer e produzir plantas. No quarto dia, Deus colocou os luzeiros no firmamento para iluminar o dia e a noite. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos e as aves. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o homem à sua imagem e semelhança. No sétimo dia, Deus abençoou e santificou o seu dia de repouso. Segundo a Bíblia, os primeiros humanos foram Adão e Eva, criados por Deus à sua imagem e semelhança no 6º dia da criação. Eles foram colocados no jardim do Éden para cuidar dele e se multiplicar.
Eles desobedeceram a Deus ao comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do jardim. Eles tiveram muitos filhos e filhas, entre eles Caim, Abel e Sete. O Jardim do Éden era um lugar maravilhoso que Deus criou para Adão e Eva morarem. Ele ficava no Oriente, mas a sua localização exata é desconhecida. Ele era irrigado por um rio que se dividia em quatro, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. No jardim havia muitas árvores frutíferas e belas, entre elas a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão e Eva a liberdade de comerem de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim também era habitado por vários animais que Adão deu nomes. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e conta a história da criação do mundo, da humanidade e do povo de Deus. Ele tem muitos personagens importantes que marcaram a história bíblica. Alguns dos principais personagens de Gênesis são Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Eles viveram no Jardim do Éden até pecarem contra Deus e serem expulsos. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Caim matou Abel por inveja e se tornou um fugitivo. Noé, um homem justo que obedeceu a Deus e construiu uma arca para se salvar do dilúvio que destruiu toda a vida na terra. Ele foi o pai de Sem, Cão e Jafé. Abraão, o pai da fé e o patriarca dos hebreus. Ele recebeu a promessa de Deus de ter uma grande descendência e uma terra abençoada. Ele foi o pai de Isaque com Sara, sua esposa, e de Ismael com Agar, sua serva. Isaque, o filho da promessa de Abraão com Sara. Ele casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, o filho mais novo de Isaque que enganou seu pai e seu irmão para receber a bênção da primogenitura. Ele lutou com Deus e teve seu nome mudado para Israel. Ele foi o pai dos 12 patriarcas das tribos de Israel. José, o filho preferido de Jacó com Raquel. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos invejosos e acabou se tornando governador do Egito. Ele salvou sua família da fome ao perdoar seus irmãos e trazê-los para o Egito. O livro de Gênesis termina com a morte de José no Egito, aos 110 anos de idade. Antes de morrer, ele profetizou que Deus iria visitar o seu povo e levá-lo para a terra prometida. Ele pediu que seus ossos fossem levados para Canaã quando isso acontecesse. Assim, ele demonstrou sua fé na promessa de Deus e sua esperança na salvação. O livro de Gênesis é muito importante porque ele revela a origem de tudo o que existe, o universo, a terra, a vida, o homem e a mulher, o pecado e a salvação. Ele também mostra como Deus escolheu um povo para ser seu representante na terra e como ele fez uma aliança com ele. Ele prepara o cenário para toda a história bíblica que se segue. Ele nos ensina sobre quem é Deus, quem somos nós e qual é o nosso propósito. Para fazer parte do povo de Deus, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Ele é o único caminho para Deus e para a vida eterna.
Você precisa confessar seus pecados a Deus e pedir perdão. Você precisa se arrepender de viver longe de Deus e se entregar a Ele. Você precisa obedecer aos seus mandamentos e seguir o seu exemplo. Você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa fazer parte de uma igreja que ensina a verdade da Bíblia e que te ajuda a crescer na fé. Você precisa amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado por assistirem, por deixarem o seu like e por se inscreverem no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem todos com Deus.